Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, uma noite de bênção, de aprendizado, de elevo espiritual, uma noite de pão na mesa, uma noite de revelação das Sagradas Escrituras para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Que Deus em Cristo possa estar abençoando cada irmão com todas as sortes de bênção das regiões celestes em Cristo. Para não perdermos tempo, vamos ao capítulo 4 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João. João capítulo 4, texto riquíssimo, muito conhecido, muito pregado, porém pouco interpretado, pouco entendido, pouco compreendido. Por entender e por ter dificuldade no entendimento, muitos acabam cometendo algumas gafes no texto. E o texto diz assim: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela província de Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, a antiga Siquém, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, Yosef. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isto quase a hora sexta, meio-dia, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Nisto veio uma mulher e disse: Dai-me de beber. Amém? Interessante do texto que Jesus, quando este está partindo, ele deixa a Judéia e retorna para a Galiléia. Na Galiléia, eles tentaram apedrejá-lo. Na Galiléia, tentaram precipitá-lo. Na Galiléia, tentaram contra a sua vida. Mas Jesus volta para a Galiléia. Jesus, ele tinha o propósito de ir à Galiléia. Ele tinha o propósito de fazer curas na Galiléia. Mas ele volta por um caminho que muitos judeus comuns não ousariam atravessar, que era pela província de Samaria. Haviam pelo menos 4 caminhos, e 3 desses caminhos eram os mais usados pelo judeu comum, que era o caminho de Cesareia de Filipos, Vale do Tabor e as Campinas do Jordão. Porém, Jesus vai pelo caminho contrário, pelo caminho que os demais jamais passariam, o caminho que atravessava a província dos samaritanos. Haja vista que, todos sabem, havia uma contenda, uma rixa, uma divisão entre judeus e samaritanos, que já permeava por muitos e muitos anos. Essa rixa, essa contenda, essa briga, essa separação aconteceu durante a primeira deportação, quando Neemias, juntamente com Esdras, restauram o culto. Neemias reconstrói os muros da cidade de Jerusalém. E Neemias ordena o culto, organiza e reorganiza o templo, a adoração a Deus. Porém, muitos judeus se casaram com
mulheres mistas, isto é, mulheres gentias, mulheres de outros povos. E não só casavam, como tinham também a segunda esposa de outros povos. E os judeus naturais não aceitavam estes judeus, que eram chamados de mestiços, os seus filhos. E esses, pois, se tornaram samaritanos, isto é, misturados, judeus não puros. Essa rixa, essa contenda, foi se agravando com o passar do tempo, se agravando a um ponto que o próprio Jesus, o próprio Cristo, ele precisou intervir, precisou tomar a frente, precisou ele mesmo se fazer presente. A nossa Bíblia não está na ordem cronológica dos fatos. Então, nós muitas das vezes passamos despercebido de muitas coisas. Certa vez, Jesus enviou os discípulos de 2 em 2, porém os alertou que não entrassem em cidades de samaritano, pois Jesus sabia que haveria problema. Porém, desta vez, ele resolve fazer caminho contrário, o caminho que era mais rápido. Porém, havia rixa, havia a contenda, havia essa divisão. A divisão era tão terrível que eles cortaram relações. Os judeus se vestiam de uma forma, samaritanos de outra. Não à toa, os próprios samaritanos não iam mais ao templo. Eles adoravam a Deus no monte. O monte ali era o Monte Gerizim, aquele mesmo monte onde Deus ordenou a bênção em Deuteronômio capítulo 11 e capítulo 28. Segundo alguns historiadores, eles construíram um mini templo ali, e ali eles sacrificavam e adoravam a Deus, mas não iam ao templo de Jerusalém, pois haveria contenda. Mas Jesus vem para quebrar toda a contenda, toda a rixa, toda a divisão, toda a separação, toda a tradição, tudo aquilo que os homens criaram, se inflamaram pelo ego das vossas vaidades. Jesus veio aniquilar, trazendo a paz, a esperança e o seu amor. Então, Jesus, quando ele vai por Samaria, ele passa em Sicar, a antiga Siquém, e senta-se ao lado de um poço velho, uma herdade de Jacó a seu filho José, que na verdade seria para Efraim e Manassés, mas nenhum deles herdaram, pois todos eles morreram ainda na terra do Egito. Porém, os samaritanos que ali viviam tiveram uma surpresa aquele dia, pois uma mulher vem tirar água, quase meio-dia. Jesus estava assentado. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida, por isso eu li primeiro o versículo 8, para depois o 7. Propositadamente, os discípulos foram comprar alimento e Jesus estava ali para alimentar a alma daquela mulher. Aquela mulher provavelmente identificou que era um judeu pelas vestes e conjecturo eu que ela pensou em chegar e sair calada, sem dizer uma palavra. Mas Jesus dá o primeiro passo e olha para ela e diz: dai-me de beber. É o versículo 7, Jesus pede, Jesus se oferece, Jesus pede, Jesus se humilha, porque ele quer salvar, ele quer alcançar. Então ele precisa dar o primeiro passo. Não precisa que eu haja para Deus agir. Deus já age antes mesmo de eu pensar em agir. E a mulher, como toda samaritana, a princípio ela pensa que é um judeu qualquer. Jesus não é um homem qualquer. Como sendo tu, judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Já vista que não trocamos relações, não temos conversa, não temos amizade. É você lá e eu cá. Porém, Jesus logo interfere ela com uma surpresa: se tu conheceras o dom de Deus, o amor, e quem é que te diz dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva, porém você não conhece ele,
Jesus logo desperta na mulher uma sede espiritual. A sede ali que é despertada nela, sempre experimentar água viva, não é uma sede física do H2O, da água, oxigênio e hidrogênio ao quadrado, não. É uma sede espiritual. Logo ela pergunta: Senhor, tu não tens com que tirar água e o poço é fundo? Onde, pois, tens a água viva? É o que ele disse: se tu conheceres o dom de Deus. Esse dom não é para qualquer um. Esse dom é para quem Deus acha graça, o dom de amar, o dom do amor. E Deus, através de Cristo, desperta a sede daquela mulher. Aquela mulher diz: onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu a fonte, poço, bebendo ele, os seus filhos e todo o seu gado? Jesus disse: olha, quem beber desta água tornará a ter sede, porque essa água só entra pela boca. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede, porque dentro de si se fará uma fonte a jorrar para a vida eterna. A água que eu tenho não se bebe, a água que eu tenho se recebe no coração e se preenche a alma, se preenche a vida, jorra para a vida eterna. A água que eu tenho só recebe quem ouve, porque ela entra pelo ouvido e abastece o coração. Aquela mulher fica desesperada: Senhor, dai-me desta água para que eu não tenha mais sede e não volte aqui para beber. Eu não quero voltar, me dá desta água, essa água que eu preciso. Esta água é a sua palavra, essa água é a sua mensagem, essa água é o seu Espírito Santo. Dai-me desta água. Jesus olha para ela e diz: chama teu marido e vem aqui, que eu vou dar aos dois. Mas ela não tinha marido, ela vivia com um homem sem ser casada. Ela disse: Senhor, não tenho marido. E Jesus disse: disseste bem, não tendo marido, isso disseste com verdade, porque tiveras 5, e o que agora tu tens não é o teu marido. Ora, foi uma revelação. Logo a mulher, versículo 20, diz: Senhor, versículo 19, vejo que tu és profeta. Ele revelou a vida dela. E logo ela desvia o papo e aponta para um monte. Nossos pais adoravam nesse monte, Monte Gerizim. E vocês, judeus, dizem que é lá em Jerusalém, no templo, lugar de adorar. Mas voltando aos 5 maridos, dentro da cultura judaica, quando a mulher casava-se e o seu marido não deixava semente, essa mulher e seu marido viesse a morrer, essa mulher casava-se com o seu irmão. E acredito eu, por causa da cultura, que essa mulher havia se casado com 5 homens de uma mesma família, porém todos os 5 morreram, pois os homens eram bem mais velhos que as mulheres. E essa mulher agora vivia com um homem que temia talvez casar-se com ela. Aquela mulher tinha tido traumas em toda a sua vida. Ela foi carregar água em um horário que não era o horário ideal, próximo ao meio-dia. Provavelmente quem vai a esse horário, ao poço, não quer encontrar ninguém, mas ali era uma surpresa. Jesus tem uma surpresa para a vida dela, assim como ele tem uma surpresa para a sua vida. Ele está preparando uma surpresa. Jesus tem algo guardado. A mulher não esperava. A mulher foi ao poço. Talvez o peso da água no cântaro não era que machucava ela. Era o peso dos traumas, das frustrações, do menosprezo, das críticas, dos dedos, das línguas. O peso que ela carregava na sua alma era um peso que só Jesus poderia aliviar. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aquela mulher precisava da água viva. Aquela mulher precisava de um encontro com Jesus. Não se bebe da água quem não se encontra com a fonte da água viva, Jesus Cristo. Vem comigo, Jesus te ama. Aquela mulher, ela fica desnorteada.
ela fica sem palavra, ela fica sem saber o que dizer. Ela diz: olha, eu sei que vem o Cristo, ele vai vir aí, e quando vier, nos ensinará todas as coisas. Jesus olha para aquela mulher e diz: eu o sou, eu que falo contigo. A estrutura espiritual daquela mulher foi restaurada. Ela estava bebendo da água pura. Ela estava falando diretamente com a fonte, com o verbo vivo, com o pão vivo que desceu do céu. Aquela mulher foi contagiada a um ponto que a Bíblia diz que deixou ela ao cântaro. Ela não levou com ela, ela deixou, largou. O que ela precisava estava agora dentro dela. E ela corre para a cidade e vai compartilhar, contaminar, molhar os outros com a água que ela bebeu. Aquela mulher tinha traumas. Aquela mulher provavelmente casou com 5 homens da mesma família. Porque dentro da cultura, a mulher teria que ir casando. E agora ela tinha um marido, talvez ela tinha vontade de ter filho, tinha um sonho como toda mulher. Mas o homem talvez não quisesse casar, porque ela tinha uma maldição. Todos que casavam com ela morriam, ela já era viúva de 5, era uma pentacampeã. E aí o noivo da igreja chega e restaura aquela mulher. Que Deus em Cristo nos abençoe e que Ele derrame da sua água viva sobre nossas vidas até o arrebatamento. Shalom.